call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e na aula de hoje a gente vai estudar dois personagens, Nietzsche e Freud. E a filosofia, dentro desses dois autores ou desses dois filósofos. Lembrando que Nietzsche é um filósofo bem polêmico, né? Teve lá uma trajetória bastante conturbada dentro da filosofia. Freud também, né? Freud mais na área da psicanálise. Ele criou, né, a terapia na área da psicologia, ele criou atendimento clínico, ele criou várias teorias que hoje quem vai fazer psicologia, hoje a faculdade de psicologia, praticamente vai estudar Freud do começo ao último ano de psicologia. Ele foi muito intenso nesse período, né? Uma das suas áreas de bastante estudo foi a sexualidade e a vontade humana, o desejo, a vontade, aquilo que a gente tem de desejo. E Nietzsche, sem sombra de dúvida, vai estudar também um pouquinho dessas questões da vontade, do querer, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente não faz, o que é nossa vontade de verdade e o que não é nossa vontade. Então, a aula de hoje, Nietzsche e Freud, e os objetivos é descrever as linhas gerais e os conceitos desses dois pensadores que temos aí, né? E a partir daí a gente tem o seguinte, né? Como alvo principal dessa aula de hoje, além de conhecer Nietzsche e conhecer Freud, a gente vai também conhecer um pouquinho de como que eles pensavam e as suas atuações dentro do mundo que já é um mundo moderno. Então, Nietzsche, Freud e a filosofia 1. Nas aulas anteriores, a gente estudou um pouquinho a questão do conhecimento, a valorização do corpo, como é que é essa questão do corpo, como é que o meu corpo, inclusive tem um livro moderno que diz assim, meu corpo fala. Então, não adianta eu chegar para vocês com o ombro caído e falar, gente, vamos se motivar, não tem lógica. Então, quando o meu ombro estiver reto aqui, eu estou fazendo imposição. Nietzsche e Freud foi bastante utilizado no mundo da política. Por exemplo, quando o presidente Lula ganhou a presidência da República, que ele disputou com José Serra, durante a campanha, durante um debate em rede nacional, ele botava a mão aqui e dobrava a cabeça um pouquinho. Quando você faz essa atitude diante do seu amigo ou do seu inimigo, você está chamando ele de coitadinho, coitado, ele está pequeno, ele é pobre, pobre não no sentido de dinheiro, mas no sentido de argumento. Então, o corpo tem toda uma expressão, né? Eu não posso chegar aqui e falar, que felicidade, como eu estou feliz. Não, então se eu estou feliz, eu tenho que estar sorrindo. Então, o corpo fala, e essa possibilidade do corpo falar é muito interessante. Primeira pergunta, a primeira questão do dia é um ponto comum entre a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud. Qual que é o ponto comum entre eles? A letra B é a certa, e diz assim, a ideia de que a consciência surge a partir do inconsciente e do irracional. A nossa consciência, aquilo que a gente pensa, surge de uma coisa que a gente não pensou, que é inconsciente e é irracional. Então, por isso que, de repente, tem aquelas pessoas que nos entendem apenas por algumas expressões que a gente fala, tal, e assim por diante. O que é essa ideia do consciente e do irracional? Por exemplo, a polícia usa isso? Usa. A polícia usa. Médico usa? Usa. Todo mundo usa. Vamos pegar um exemplo da polícia. Teve um crime que ocorreu agora esse ano, em 2020. O crime ocorreu o ano passado. A polícia meio que desvendou agora. E foram entrevistados, por exemplo, morreu uma jovem e foi entrevistado o pai, a mãe e tal, tudo. E por que eles prenderam a avó da moça que foi assassinada? Porque quando a avó foi conversar com a polícia, além dela ficar de cabeça baixa, do corpo para baixo, ela dizia assim, a minha neta queria.
A minha neta fazia. Então, ela jogou todas as expressões orais do passado e o corpo dela estava caído. Então, naquele momento, a polícia entendeu que ela sabia da morte da neta, ela sabia do que estava ocorrendo e mandou prender a avó também. Então, ou seja, todos nós, ou praticamente todos nós, utilizamos essa ideia de que o corpo fala também. Segundo Nietzsche, vontade e poder. Então, existe uma coisa que nós temos, que é uma coisa da vontade. E existe uma coisa chamada poder. Vontade de poder e vontade de potência. Então, assim, eu tenho uma vontade e eu tenho um poder. Eu tenho uma vontade e eu tenho uma potência. Se juntar essas duas coisas, perfeito. Então, por exemplo, eu tenho vontade de ser rico. Eu tenho vontade de ter, por exemplo, sei lá, uma BMW, um carro. Mas espera aí, vontade do poder. Eu tenho vontade desse poder. Agora, eu tenho vontade e eu tenho potencial para isso? E eu tenho dinheiro para isso? E eu trabalho para isso? Eu desenvolvo para isso? Então, por exemplo, entre vocês jovens, eu quero namorar tal pessoa. Isso é vontade de poder. Eu tenho vontade. Agora, vontade e potência. Eu tenho potencial para chegar lá? Eu comungo com mais ou menos com aquilo que envolve essa pessoa para eu chegar lá? Então, potencial é uma coisa. Então, o primeiro potencial que tem é a pessoa por exemplo, eu quero namorar tal pessoa, eu sou hétero, ela é hétero. Opa, então já dá vontade e potência já combinou, né? Agora, por exemplo, não, eu sou hétero, mas de repente a pessoa é homossexual, então não vai dar certo. Então, essa vontade e potência tem que estar caminhando junto. Ainda nessa mesma ideia, a gente vai ter o seguinte: vontade e poder na obra. Olha o título da obra: O Mundo como Vontade e Representação. O mundo, ele é como uma grande, principalmente de Schopenhauer, que trabalhou isso, e ele define que a essência de tudo que existe, é a vontade. Então, eu tenho que ter vontade para que as coisas aconteçam. Eu tenho que ter vontade. Depois vem, no segundo momento, a tal da potência. Vontade e potência, eu tenho que ter vontade. Mas depois vem a vontade e a potência. Aí que a coisa acontece. Então não adianta nada eu ficar sonhando com o mundo, aí eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero deitado na cama, não vai funcionar. Você vai ter que tomar atitude, vai ter que sair para campo. Essa que é a realidade entre vontade e poder. Então você tem que, aí segundo Schopenhauer, a essência de tudo está na existência de uma vontade. Então, por exemplo, o mundo só mudou a partir de Karl Marx porque havia uma vontade dele. O mundo só muda a partir do descobrimento do Brasil porque teve uma vontade de alguém. O mundo, no caso, o, o, o poder político agora teve as eleições. Então, o cara tem vontade de ser vereador. Mas para ele ser vereador, ele tem que ter potencial. Tem potencial? Tem. Então, esse vontade e esse potencial tem que somar, senão não adianta. Senão não vai resolver. E tem pessoas que elas são candidatas a vida inteira, né? Vocês são novos ainda, mas vocês vão ver que quando vocês chegarem aos 40, 50 anos, vocês vão ver que tem pessoas da nossa cidade que toda eleição sai candidato. E toda eleição perdem. Por que eles perdem? Porque eles têm apenas uma coisa chamada vontade de poder. Agora, vontade de potência, será que tem? Será que criar estratégia para isso? Nem sempre. Então, poder e vontade. Aqui a vontade para Schopenhauer, né, que é uma força cega, irracional, inconsciente, que se manifesta em nosso corpo. Então,
A vontade, muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que elas cruzam o mundo pela vontade. Tem pessoas que fazem coisas absurdas pela vontade. E isso é interessante. A vontade ela é irracional, ela é cega. Quando um garoto, quando uma garota gosta de alguém, se apaixona por alguém, é o quê? É uma vontade. E normalmente é cega. Normalmente é cega, é inconsciente. Muitas vezes a outra pessoa não é aquela pessoa legal. O pai e a mãe avisa, os parentes avisam, o vizinho avisa, os amigos avisam, mas ela tem uma vontade, que é a vontade de ter essa outra pessoa. E isso torna ela cega e inconsciente. Esse é o problema. Então, quando a gente pensa nessa vontade, essa vontade dentro da filosofia e da psicologia torna o homem e a mulher cega. Por isso que muitas vezes a gente namora uma pessoa curva de rio, a pessoa não vale nada, e todo mundo avisa a gente, mas a gente não vê isso. Por quê? Porque nós estamos dominados por essa força chamada vontade, que segundo Schopenhauer, cega a gente e a gente não vai conseguir raciocinar. Todo mundo está vendo que o garoto é um vida torta, menos a menina. Todo mundo está vendo que a menina é uma curva de rio, menos o garoto, porque está possuído pela vontade. E juntamente com a vontade vem a paixão. Pronto, aí fechou, fechou, fechou. Então, poder e vontade. Para Nietzsche, ele formula um conceito de vontade e poder para substituir a vontade de Schopenhauer. Para Nietzsche, vontade de poder é o princípio unitário, né, imanente do mundo. Tudo é vontade e potência. Então, Nietzsche vai acrescentar aqui a palavra potência, né, potência. O que tem que cuidar é que a vontade, muitas vezes, nos cega e pode nos levar à morte. No caso da mosca que está aí na planta, que a planta é carnívora, a planta vai comer essa mosca. E ela nem está percebendo. Tudo que existe quer exercer domínio, poder, controle sobre algo. Então, a mosca quer controlar essa situação, ela vai arriscar e vai chegar um momento que a planta vai dominar ela e assim por diante. Então, só tem que ter cuidado que a nossa vontade não nos leve às tentações que a vida oferece. Que isso que a gente tem que ter o domínio. E a vontade, e aqui, ó, a potência. Então, por exemplo, quando a gente sofre uma tentação da vida, que a gente tenha resistência, que o nosso potencial daqui, ó, tudo é vontade de potência, que esse potencial seja mais forte para a gente recuar diante das tentações, senão a gente vai ter problema sempre. Vontade está dividida entre força circular e assim por diante. Vontade e poder também são múltiplas ações, né? Aqui tem, por exemplo, a aranha que faz a sua teia, vontade de construir. Quem vai para as Olimpíadas, quem vai para os Jogos, né, tem que ter essa vontade. Agora, tem coisas que não está no nosso controle, por exemplo, coronavírus. Tá aí, não é nossa vontade. Né? Agora, veja bem, olha só, o animalzinho aí, o coelho, pode comer a fruta ou não. Agora, a fruta não teve vontade, a fruta está aí. Então, algumas coisas a gente consegue ter vontade e decidir, outras não. O corona não tem opção. Nós não temos opção com o coronavírus. A fruta não tem opção, porém o coelhinho tem de devorar ou não. As meninas que foram para as Olimpíadas teve que tomar uma decisão, uma vontade e uma potência. Foram ou não. E assim por diante. Agora, já uma tempestade, já um ciclone, não existe vontade. A gente não vai optar. E nem vai conseguir impedir. Né? Então, ele vai vir. Então, é vontade dele, não é nossa. E aí tem a questão da culpa, se não é ou se não é. Bom, aqui tem uma atividade. Aqui o Freud vai trabalhar id, ego e superego. Ele vai falar do id porque está falando da vontade. Então, no Freud, a vontade é o id. Mas antes de falar do id,
como vocês não pegaram a aula anterior, Freud ele trabalha 3 coisas. Id, ego e superego. O que é o id, o ego e o superego? Id, ego e superego é assim. O superego é a negação completa. Não faça, não pode, não faça, não pode, não pode, não pode. O id, pode tudo. Vai que você consegue. O superego, o ego, ele controla. O superego reprime, o id libera e o ego controla. Então, por exemplo, se eu ver um carro ali estacionado na rua, o id fala assim, vai lá, rouba esse carro, vai, pega, vai, rouba. O superego fala, não vai, ladrão, sem vergonha, você é um salafrário, você é um pecador, você é o pior dos seres humanos. O ego fala assim, peraí, calma, vamos com calma. Trabalha, um dia você vai conseguir comprar um carro desse. O superego reprime, o id manda roubar, né? E o ego controla as coisas. Então, em Freud, a vontade é o id. É a vontade desenfreada. Ter o id desequilibrado, ter o id acelerado vai dar problema na sociedade. Ter o id, ter o superego acelerado, vai dar problema na sociedade. O interessante é que a gente equilibre com o ego. Nem id e nem superego, e simplesmente o ego. Pronto. Superego repressão, id libera e o ego controla. Tá? Então aqui são os impulsos contrários aos nossos desejos, que muitas vezes é tudo contrário, mas a gente vai. É a pulsão da vida, é o eros, é aquilo que a gente quer, que muitas vezes leva-nos à morte. Porque muitas vezes, se você tiver o id muito desenfreado, o que você vai fazer? Você vai arriscar a tua vida em busca de prazeres, em busca de uma série de coisas. Você não vai controlar a bebida, não vai controlar o uso de todos os tipos de droga, de medicamento a drogas ilícitas, você não vai controlar. Você vai beber exagerado, você vai ter amores exagerados, tudo exagerado. E isso, logicamente, que vai levar ao quê? À morte, né? Então, aí tem o Freud e o id, né? A menina está ali trabalhando, qual que seria o desejo aí? Seria dar uma vassourada na cabeça da menina. Então, esse é o id, essa é a vontade. E mais que tem o superego que deve castigar, mas tem o ego que vai fazer um equilíbrio, ele vai apenas dar uma bronca na menina, né? Por exemplo, as tentações de alimentar-se do bolinho bonito, do bolo gostoso, da comida gostosa, a tentação da mídia, da TV, no caso nosso aqui, da internet, do celular e tal, né? Então, Freud e Nietzsche. Em mal-estar, é um mal-estar da civilização, porque a civilização vive essa vontade, a civilização quer essa vontade, a civilização vive em busca disso, em busca desse prazer desenfreado. O super-homem, né? Todos nós queremos ser super-homem, que dá sentido à Terra, que diga a nossa vontade, o super-homem no sentido de terra. Então, o que é o macaco para o homem? O que é o homem para o macaco? Então, assim, essa tentativa de ser sempre super-homem, estar sempre, né, em busca de alguma coisa, de superar cada vez mais essas situações e essa vontade que a gente tem de estar sempre ativo em tudo que a gente faz. Foi, então, essa nossa aula de hoje, sobre um pouquinho sobre Freud e sobre Nietzsche, e lembrando que a aula de hoje resumiu em torno da vontade, que tem que ser reprimida ou não, conforme as situações de nossa